Diante disso, qual é a estrutura de tomada de decisão que você precisa ter? Você precisa ter uma estrutura de tomada de decisão que tenha como princípio-chave discernimento e não prazer imediato. O que é bem desafiador, principalmente se você tem algumas características como extroversão, abertura a novas experiências, adoração ao dinheiro, como crença, se você tem materialismo, compras compulsivas. Tudo isso é óbvio que vai tornar isso ainda mais desafiador, né? Então, quando a gente pensa em tomada de decisão com discernimento, com razoabilidade, eu gosto muito dessa palavra, o Kahneman diz isso, né? Que as nossas decisões, elas não são racionais, elas são razoáveis. Então a gente precisa buscar a razoabilidade. O Herbert Simon, ele falava que as nossas decisões, elas precisam ser satisfatórias. E os dois, no final das contas, seguem a mesma direção. Os dois, eles querem que nós olhemos para as nossas escolhas e que essas escolhas elas sejam coerentes. Com o quê? Com o que faz sentido pra gente. Que por vezes não é o que nós, num primeiro momento, achamos. Que por vezes nós pararmos, pensarmos no que é importante pra gente. Então, isso é um passo importante, tá? Como é que eu tenho discernimento? Primeiro, tu tem que saber o que importa pra ti. O que tu quer pra tua vida? O que é relevante? O que o dinheiro, que eu comecei a falando, qual é o significado do dinheiro na tua vida? Tu tem que entender qual é o que é isso na tua vida. Porque se tu não entender o que é isso pra tua vida, há uma probabilidade gigantesca de tu ficar correndo atrás do rabo. Porque tu não consegue estruturar uma vida consistente ao longo do tempo. Porque tu não sabe pra onde tu tá indo. Porque tu não sabe o que o dinheiro representa pra ti. E aí tu vai gastando aqui, gastando ali, gastando lá, gastando colar. E quando vê, gastou tudo e daí? Pra onde foi? Nem sei, nem vi. E aí tu fica infeliz. Então o discernimento, ele passa por um primeiro momento de tu saber o que é importante pra ti. Tendo essa descoberta, o que é importante pra ti, aí tu começa a trabalhar, tá? Diante do que é importante pra mim, quais são os comportamentos valorosos que me aproximam disso? O meu, por exemplo, era sempre montar a reserva de emergência e hoje manter os aportes consistentemente no valor que eu tenho pré-estabelecido para encher meu baú. Por quê? Porque meu baú tem que me gerar renda para que daqui 20 anos eu tenha uma renda que me sustente independente do que acontecer até lá. Então a Jéssica de hoje está garantindo a Jéssica do futuro. Ah, mas no futuro pode ser que tu tenha outras rendas? Pode. Mas eu não posso contar com isso. Eu tenho que contar com o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje me permite fazer isso. Então é isso que eu vou fazer. Para garantir, dentro da condição de hoje, o que é possível. O que é minha meta, né? Porque para outras pessoas poderia ser outras metas. Uma pessoa vai olhar e dizer assim, Jéssica, tá exagerando. Outra vai olhar e dizer, Jéssica, tu podia botar mais. Enfim, né? Para o meu contexto é o que faz sentido. Então, esse entendimento de o que é valoroso para mim e a partir disso, qual é o comportamento valoroso? O meu é encher meu baú. Qual é o comportamento valoroso que nutre esse teu primeiro valor? E a partir disso, sabendo qual é o valor, qual é o comportamento valoroso, quais são os objetivos que esse comportamento valoroso está buscando alcançar? O que tu quer? Tá, é segurança, é segurança. E além disso, o que é? Ah, é liberdade, mas o que representa esta liberdade? E isso vai fazendo com que tu vá nutrindo uma estrutura de tomada de decisão alinhada com o que faz sentido. E não uma estrutura de tomada de decisão que se perde na primeira curva. Porque tu não tinha as coisas tão claras. E aí, feito isso, a tomada de decisão, dependendo da decisão, né, obviamente, aí sim ela precisa olhar para os números. Como assim olhar para os números? Bom, eu já olhei para os valores, eu já olhei para o comportamento valoroso, eu já olhei para o meu objetivo, que é coerente ao meu valor. Agora, diante disso, eu vou para o cálculo. Aí sim eu vou tentar minimizar os vieses que eu acabo incorrendo quando eu não analiso. Então, que análise eu vou fazer? Bom, sei lá, vou tomar uma decisão de investimento, vou tomar uma decisão de comprar ou não determinada coisa. Eu preciso calcular? Comprar ou não um apartamento, morar de aluguel ou financiar. Aí eu preciso calcular. É importante que calcule.
É a mesma coisa que as pessoas me dizem assim, eu vou empreender. Aí eu penso assim, tu já fez uma projeção, uma análise de investimento, né? TIR, payback, eu não vou explicar essas coisas aqui. Não tem porquê. Mas, né, tipo, isso é o básico. Não fiz isso, não. Tá, e daí tu tem a esperança de que é só abrir a porta e sair que tá tudo certo. Não fez análise de risco, não fez análise de mercado, não fez nada. Não fiz nada, só vou abrir. Aí tu olha pra estatística e vê a maior parte das empresas fechando antes dos 5 anos. É óbvio, não tem um que precisa. Por quê? Porque a decisão não foi feita com discernimento. Esse discernimento, ele é importante. Ele é indispensável. Não basta ter só amor no olho. Tem que ter dados que subsidiem esse amor. Porque senão tu vai te perder também. Então, pezinho no chão, sabendo que as coisas elas têm um ciclo a serem vividos e que por vezes a gente não vai, por vezes não, a gente na maior parte das vezes não vai conseguir romper esses ciclos antes que eles se fechem. Eles precisam acontecer dessa forma. E aí com isso, né, nutrindo esse entendimento de que é um ciclo, ter esse discernimento no processo de tomada de decisão. Ter os valores, comportamento, objetivo e análise de dados. Essa análise de dados, ela sempre precisa ter uma prevalência de o que a gente chama de taxa base, né? O que o Kahneman chama de taxa base. O que é isso? Bom, empresas, por exemplo, a maior parte fale, né? Ok, a maior parte fale. Qual é o tipo de empresa que fale? Por que fale? Um dos principais motivos que o Sebrae nos mostra que as empresas falem é justamente por falta de capital de giro. Bom, então se existe uma taxa base, ou seja, um dado de referência que me mostra que o motivo pelo qual das empresas falirem é falta de caixa, falta de fluxo de caixa, capital de giro, o que eu posso fazer para não cometer esse mesmo erro diante dessa estatística que já me mostra que esse é um risco eminente? Então eu tenho que estruturar o meu comportamento para me proteger de um risco que eu já sei que existe. Então eu tenho que agir, aí a gente volta no comportamento, na direção de construir aquilo ali de forma que seja protetivo. Então percebe, eu peguei um dado para direcionar a minha tomada de decisão. Tu vai comprar um apartamento, tu vai calcular. Jéssica, mas o apartamento é importante. Bom, tu só vai chegar no ponto de calcular quando tu já decidiu o quão aquilo ali é importante, porque tu já fez o primeiro passo de analisar valores. E aí, se tu já analisou valores, tu sabe se faz sentido para ti ou não comprar um imóvel. Para daí sim tu ir calcular. Se para ti não faz sentido comprar um imóvel, tu nem calcula. Quer dizer, dá para calcular também, né? Porque daqui a pouco tá perdendo dinheiro. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não dou valor à casa própria. Nunca dei. Eu gosto de ver meu dinheiro investido e eu gosto de ver o valor todo lá e eu gosto de ter a sensação de que se eu precisar dele eu posso tocar, se eu quiser investir ele ter uma maior renda. Eu não gosto de ter dinheiro imobilizado, sabe? Assim, de ter essa dependência de, nossa, parece que dinheiro parado em estoque. e eu não gosto de dinheiro parado. E aí imobilizar as coisas é uma coisa que eu não gosto muito. Então tem o fato de que eu não dou importância e tem o fato de que eu não gosto de imobilizar. Diante disso, não se mostra tão valoroso para mim comprar um apartamento, uma casa, ou sei lá o quê. Só que daqui a pouco, diante de um contexto, eu vou ter que parar e fazer cálculo, porque pode ser que faça sentido frente ao valor do aluguel que eu pagaria. E aí, talvez faça sentido eu comprar. Então, assim, mesmo que na minha análise de valores isso não tenha tanto impacto, olhando para os números, talvez faça sentido eu calcular. E aí, alterar o meu comportamento frente aos novos dados que eu tenho. O que está acontecendo aqui? Eu tinha uma crença pré-concebida, né? Ou seja, uma verdade absoluta pré-estabelecida, não vale a pena nunca comprar. Só que daí me surge um novo contexto que contrapõe a minha crença passada. Agora eu tenho que testar, fazer o cálculo para avaliar o que faz sentido ou o que não faz sentido. Então, o que está acontecendo aqui, né? Uma dissonância cognitiva. Eu tenho uma crença, eu tenho uma nova informação. Essa nova informação tem que ser suficientemente, essa evidência forte para quebrar a minha crença passada. E aí eu tenho uma nova crença. Não vale a pena eu comprar uma casa mesmo, porque diante do valor do aluguel, acho que faz sentido eu comprar. Só que isso só vai acontecer no momento que eu tiver discernimento para fazer essas escolhas, para fazer essas avaliações.